Bom, acho que para explicar um pouquinho o contexto da carta, a carta ela tenta fazer um diálogo um pouco mais institucionalizado com o sistema internacional, né, Samuel? Um pouquinho com essa cúpula da COP. Então ela traz alguns conceitos que são muito caros e que são muito próximos dessa discussão internacional. Então aqui no Brasil, quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, no sistema internacional a gente fala sobre povos e comunidades locais, povos tradicionais e comunidades locais. Então a gente tenta incluir nessa carta essa linguagem brasileira também para contribuir nessa discussão e para reconhecer uns povos que são específicos aqui do Brasil, que são povos e comunidades tradicionais. E a gente tenta também dialogar com essa discussão internacional sobre biomas, incluindo também esses povos, mas incluindo também biomas no sentido de savana e cerrado. Geralmente, quando falamos de sistema internacional, se discute muito sobre a Amazônia, e a gente então traz essa discussão sobre cerrado e sobre savana. Então, eu vou ler aqui, a gente queria agradecer os professores que escreveram, né? O Alex, o Dietrich e o professor Rômulo? Professor Rômulo também. Então vou ler aqui na íntegra a carta, é Carta da Lapinha, Incidência Internacional, preâmbulo. Nós entendemos que a questão climática como uma questão social. A questão climática como uma questão social. Os povos tradicionais, as comunidades locais, e são os primeiros e principais grupos sociais que sofrem pelas mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, aqueles que contribuem para as soluções necessárias à proteção da diversidade da vida. A questão climática de respostas sociais, sobre a questão climática precisa de respostas sociais. O 7º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Primavera dos Povos, rumo à COP30, Ancestralidade, Justiça Climática e Direitos Territoriais, apresenta aos governos e à sociedade mundial a Carta da Lapinha, com a intenção de influenciar a preparação e a agenda da COP30. Esperamos que os nossos argumentos se encontrem nas ações urgentes aclamadas e mencionadas nos protocolos finais da cúpula da COP30. Introdução. Nos dias 9 a 13 de setembro de 2024 foi realizado o 7º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Primavera dos Povos, rumo à COP30, Ancestralidade, Justiça Climática e Direitos Territoriais. Com a participação de 400 membros dos povos e comunidades tradicionais, povos locais, comunidades locais, mais de 60 organizações sociais e não governamentais, centenas de cientistas e estudantes e dezenas de instituições governamentais de 12 países da América Latina, da África e da Europa. Duas exigências centrais e abrangentes para a COP30. A primeira, povos tradicionais e comunidades locais têm um papel-chave na preservação do clima e da biodiversidade. Essa definição inclui todos os povos indígenas e demais grupos sociais cujas gerações são intermediadas pela ancestralidade, memória biocultural e relações simbólicas, cujas economias não prejudicam a biodiversidade nem o clima e, pelo contrário, amalgama aos condicionantes de ecossistemas, apresentando-se com maior elasticidade de adaptação ao clima, no armazenamento de estoques de carbono e principalmente na produção de alimentos. Acho que é bom, enquanto a gente lê essa carta, a gente também traduzir um pouco para o nosso povo. A carta está falando principalmente da nossa contribuição enquanto povos e comunidades tradicionais na manutenção do clima. Quando a gente fala aqui de mercado de carbono, essa é uma discussão que está no nível internacional, que é sobre a capacidade das árvores de captar o carbono, porque o carbono, a ciência já descobriu que o carbono ele abre buracos na camada de ozônio e faz o clima ficar mais quente. Com a floresta em pé, a gente consegue captar esse carbono e produzir oxigênio. Então é essa discussão que a gente está fazendo, que os povos e comunidades tradicionais mantêm as florestas em pé e contribuem para capturar esse carbono e preservar a nossa camada de ozônio. A população mundial de povos tradicionais e comunidades locais ultrapassam a casa de 1 bilhão de pessoas, que incluem tanto os indígenas, quilombolas, pastoris, como uma enorme diversidade de comunidades locais que
vivem nos mais distintos contextos ecológicos e cujos territórios fazem parte de suas genealogias e de suas memórias. São grupos sociais que, onde vivem, contribuem com o equilíbrio climático e a manutenção da biodiversidade, das águas, mediadas pelos seus modos de vida e pelas suas economias. Não contribuem com a expansão dos gases de efeito estufa, mas, pelo contrário, conservem e ampliam os estoques de carbono. Para assegurar essas formas de vida e suas economias, é fundamental a garantia do acesso e proteção de seus territórios. Então, mais uma vez, é a contribuição que a gente dá para o meio ambiente e que sem os nossos territórios a gente não consegue contribuir, porque a gente precisa dos nossos territórios para ter nossa floresta em pé. É basicamente essa discussão que está sendo feita. Isso aqui. A contribuição dos povos, comunidades tradicionais e locais tem não apenas de ser mencionado nos protocolos da COP30, mas os estados devem se comprometer na garantia de seus territórios como uma contribuição significativa para o equilíbrio climático com a preservação da biodiversidade e produção de alimentos. Então essa é a primeira discussão que eu falei para vocês, que é sobre a inclusão do tema de povos e comunidades tradicionais para além dessa compreensão do Sistema Internacional só de Povos Indígenas, mas incluindo também as comunidades locais. E a discussão final é sobre a inclusão do cerrado e das savanas nessa discussão também de proteção da biodiversidade cultural. Basicamente, a segunda parte fala isso, então acho que a gente não precisa ler para também não criar confusão na cabeça de vocês, mas a carta ela fala sobre isso, a inclusão dos povos e comunidades tradicionais de forma ampla na discussão e a inclusão da necessidade de proteção do cerrado e de outros biomas do mundo e do Brasil nessas discussões internacionais também. Isso, é que o cerrado e outros biomas não são vistos como florestas e não são alvo de ações de financiamento. E essa é a cobrança dessa carta. É isso. Obrigado. Registrando aqui Frei Bandeira. Vou chamar aqui agora a jovem Miriam. Ela que vai ler para nós a carta de Lapinha, né? Da juventude dos PCTs aqui do colóquio, né? Vamos ver a mensagem. Boa tarde a todos e a todas. Estou com a missão aqui, né, de fazer a leitura da Carta da Juventude. Ela foi construída, né, com as juventudes que estavam presentes durante o colóquio. A gente realizou no dia 9 o encontro das juventudes PCTs e como encaminhamento saiu essa iniciativa, né, da Carta das Juventudes como forma, né, de trazer as nossas demandas e dizer que a gente está junto em todas as pautas, né, que foram colocadas até o momento. Carta das Juventudes do 7º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, 12 de setembro de 2024. Nós, juventudes de diversos povos e comunidades tradicionais do Brasil, reunidos no 7º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, viemos através desta carta expressar nossas indignações, preocupações e proposições em defesa dos nossos biomas, territórios, espiritualidades, culturas, bem viver e cosmovisões. Reconhecemos que as juventudes PCTs são pilares fundamentais para a continuidade das lutas e resistências dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, sendo urgente e indispensável nossa inserção e atuação nos espaços de liderança, diálogos e transformações. Destacamos ainda, dentro da nossa diversidade e autonomia, nossa importância como guardiões e guardiãs em formação da sociobiodiversidade e preservação dos biomas brasileiros. Diante da realidade histórica de violações de direitos humanos e territoriais que enfrentamos em nossos territórios, bem como a acentuação dos ataques contra os biomas brasileiros, nomeadamente Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, reivindicamos respeito à consulta livre, prévia e informada, consentida e de boa fé. Os governos, e especialmente o governo brasileiro ou demais instituições, devem levar em consideração os direitos dos PCTs
lucidez para sua autodeterminação, além de responsabilização concreta sobre impactos ambientais e danos causados em nossos territórios, reconhecidos ou não. Identificação, reconhecimento, regularização e garantia de sustentabilidade de territórios tradicionalmente ocupados. É fundamental que os esforços globais e combate às mudanças climáticas estejam vinculadas aos direitos territoriais de povos, comunidades tradicionais e justiça climática, uma vez que só é possível manter a floresta em pé com respeito à autodemarcação dos povos e comunidades que as ocupam, além de que a insegurança fundiária dos nossos territórios tem sido a principal causa de assassinatos de nossas lideranças. Protagonismo das juventudes nas cadeias produtivas locais, regionais, estaduais e nacionais, valorizando os trabalhos comunitários, a agroecologia, a agricultura familiar para a geração de renda sustentável sustentável e com respeito às tradições e tecnologias ancestrais de cada povo. O fortalecimento econômico da nossa comunidade é essencial para a permanência da juventude em seus territórios. Fortalecimento das articulações juvenis. Reforçamos a importância de ocuparmos espaços de articulação política e social, bem como maior poder de tomada de decisão e gerência sobre assuntos de interesse relacionados aos nossos territórios. Valorização e implementação da educação contextualizada por meio das escolas famílias agrícolas, escolas famílias rurais, escolas indígenas, escolas quilombolas, com metodologias e profissionais que correspondem às identidades de cada povo. Fortalecer e ampliar as políticas de ações afirmativas de ingresso e permanência dos povos e comunidades tradicionais no ensino superior. Preservação, valorização e manutenção de nossas culturas, línguas, espiritualidades e cosmovisões em todos os espaços e especialmente em nossos territórios. Financiamento para as juventudes. Entendemos que é fundamental que os fundos de financiamentos climáticos diminuam a burocracia de acesso a recursos diretos, além de construir caminhos de financiamentos que privilegiem o fortalecimento e a atuação das juventudes no combate das mudanças climáticas. Por fim, reafirmamos nosso compromisso com a luta por justiça social, territorial, espiritual, cultural e ambiental. Somos protagonistas de um hoje que garante a existência do futuro para toda a humanidade. Juventude do 7º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar. Resistência, liberdade conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta malê.